Alô, olá, alô, vai tudo bem? Bem-vindos ao Café com Crime, o podcast onde você pode ser o aficionado por crimes reais que você é, sem julgamentos. Eu sou a Esté Zorubi, ou Dona Café, como preferir, e hoje eu vou contar pra vocês o caso de uma das mulheres mais procuradas pela justiça brasileira. Sim, ela ainda está foragida, mesmo 30 anos depois de ter cometido um assassinato brutal. O caso de hoje é o da viúva negra Heloísa Borba Gonçalves. Quem aqui já leu o livro Lady Killers deve ter esbarrado por uma página que é curta e chocante, que conta os crimes de Heloísa Borba Gonçalves, mulher que supostamente assassinou até 5 de seus companheiros e acumulou heranças milionárias de cada um deles. Aliás, foi pelo livro Lady Killers que eu fiquei sabendo do caso. 2 crimezeiros deram o livro e me mandaram mensagem pedindo para eu contar a história completa para vocês. A indicação veio do querido @BrunoRageG, da @AmandaVolpeM e também da @AmandaMandes. Muito obrigada por indicarem esse caso. Eu demorei um pouco para fazer o episódio porque realmente não tem muita informação sobre ele disponível, até por isso acho que o relato é curto ali no livro Lady Killers, mas eu gosto de fuçar, né? Adoro ficar fuçando e procurando e entrando em link aqui, link ali, Google disso e... Gente, acabei encontrando informações e eu vou passar aqui para vocês algumas coisas interessantes sobre a vida de Heloísa Borba Gonçalves antes e depois do crime. E é tanta história, tanta reviravolta, é tanta falcatrua e falsificação de nome que realmente renderia um filmaço. Então, alô Netflix, né? Faz essa pra nós. Agora, antes de conhecer a história da mulher que matou até 5 parceiros e com isso arrecadou milhões e milhões de reais, e aí fugiu e se tornou a mulher mais procurada do Brasil, vamos falar da Aurelo? Vamos! Se você ainda não conhece a Aurelo, ela é uma plataforma de áudio que paga os podcasters por play e ainda deixa a gente criar uma comunidade de apoiadores por lá. Funciona como uma mensalidade, você que define o valor, 5, 10, 20 e por aí vai. E aí, quem é apoiador tem acesso a episódios exclusivos do Café com Crime que ficam disponíveis lá na plataforma, na Aurelo. E também com apoios a partir de R$10, você pode se juntar a nós no WhatsApp e papear sobre crimes e sobre a vida no nosso grupo de crimezeiros. É só coisa boa, gente. Então, apoie o podcast. Se você tem qualquer dúvida em relação ao apoio, pode me mandar um e-mail no cafécomcrime@gmail.com. E se você já tá com a roupa de ir apoiar, eu vou deixar o link na descrição desse episódio. Então é só clicar e se juntar aos crimezeiros. Ah, e mais um recadinho pra vocês. Quem aqui escutou o episódio sobre o caso Nenê Romano? É o episódio 93 aqui do podcast e conta uma história de paixão fatal que aconteceu na década de 20 em São Paulo. Depois que eu lancei o episódio, a historiadora Maíra Rossim entrou em contato comigo, pois ela escreveu uma tese sobre esse caso. Uma tese que eu não tinha encontrado durante as pesquisas do episódio, e se eu tivesse encontrado, eu não teria cometido alguns errinhos. Pois é, a Maíra me contou que algumas informações não estavam corretas na história que eu contei. Vale ressaltar aqui que eu sempre falo a fonte de cada episódio no final. Eu sempre cito de onde veio a informação. Inclusive, no episódio da Nenê Romano, eu citei um artigo publicado pela Maíra Rossim na revista 451. Mas eu não mencionei a Maíra, eu apenas citei a revista como fonte. E aí foi um descuido ali na hora de dar as fontes, né? Porque é sempre bom citar quem escreveu o artigo e não só o veículo de comunicação. Eu tô tão acostumada a falar, de acordo com o G1, de acordo com a Folha de São Paulo, que eu não citei o autor dos artigos. Então, eu até pego esse momento para falar que eu voltei lá, eu reeditei esse episódio, o 93, arrumando as fontes ali para citar todos os escritores, historiadores, pesquisadores e afins que foram fontes para aquela história. E olha que mesmo eu tendo olhado as diversas fontes que eu falo lá, os artigos, jornais da época e tudo mais, ainda assim aconteceram erros na história. De acordo com a Maíra, ela me contou que o advogado, o Moacir Pisa, ele não era advogado da Nenê. Na verdade, ele era advogado da Junqueiras, ele era advogado da defesa, o que torna a história mais doida ainda. Outra coisa interessante é que a Nenê nasceu no Brasil e não na Itália, isso segundo a Maíra Rossim, que tem a certidão de nascimento dela. E olha, que informação legal também que eu recebi, dessa vez foi da Paula Janovic, é que Nenê Romano foi sepultada no cemitério do Araçá. Então, pelo menos isso, agora sabemos ao certo
onde ela foi enterrada. Eu queria compartilhar essas informações com vocês, pois realmente eu não havia encontrado nada disso durante a pesquisa que eu fiz, que normalmente são feitas em meios de comunicação disponíveis, né, online, jornais, artigos de revistas e tudo mais. E eu achei super bacana, né? Uma historiadora entrar em contato e fazer essas devidas correções. E quem não ouviu essa história ainda, é o episódio 093. E quem já ouviu, volta lá para ouvir as citações corretas das fontes que eu alterei. E com isso, bora começar do começo? O livro Lady Killers, escrito por Tori Telfer, começa trazendo um dado bem interessante. Durante os últimos 100 anos, menos de 10% dos assassinos em série eram mulheres. Ou, pelo menos, eram o que pensavam. Claro que esse dado é muito difícil de se afirmar, pois para ser considerado um assassino em série, você precisa primeiro ser pego. E aparentemente as mulheres não são pegas com tanta frequência assim. A maioria esmagadora dos casos dos quais se tem conhecimento hoje trata-se de homens. O termo serial killer ele já vem até com essa imagem, né, na nossa cabeça de um homem violento, psicopata, mas as assassinas em série existem. Algumas aproveitam a sua função como médica para fazer vítimas silenciosamente, recebendo a alcunha de anjo da morte. Outras decidem matar pessoas muito próximas, os próprios maridos, amantes, familiares. Elas são chamadas de viúvas negras. Quando eu contei para vocês a história da viúva negra da Mega Sena, eu defini esse termo, mas eu vou fazer de novo para os novos ouvintes. Uma assassina de maridos ganha o nome de viúva negra por conta da fama das aranhas pretas fêmeas que matam os machos depois do acasalamento. Isso, por sinal, é um mito, tá? Pois é, na verdade, quando o macho faz a cópula, ele perde os bulbos copuladores e ele morre por sangramento, dando a impressão de que a fêmea o matou, mas ele morreu porque, né, naturalmente ali naquele momento, um acidente. Mas é claro, depois que o macho morre, acidentalmente, a viúva negra vai lá e come o corpo dele, tipo, de boas, só porque tá ali, né? Proteína na selva, né, gente? Não dá pra desperdiçar. E ela também vai ser mamãe de aranhinhas daqui a pouco, tem que se alimentar. Mas é isso. No mito criado por nós, a aranha fêmea mata o macho depois de se acasalar e conseguir o que quer dele, incluindo os restos de proteína do seu cadáver. Então vem o apelido viúva negra para mulheres assassinas e matadoras de maridos, que depois que conseguem o que querem, seja lá apólices de seguro de vida, pensões, enfim, dinheiro no geral, elas causam a morte súbita de seus maridos e dão um jeito de se livrar do cadáver. É o caso da brasileira Heloísa Borba Gonçalves. Ela acumulou um patrimônio de mais de 20 milhões de reais. Algumas fontes chegam a dizer que foram até 40 milhões. E tudo isso com as mortes dos maridos. E depois, ela desapareceu. Essa é a sua história, até onde sabemos, e também a memória dos homens que tiveram a infelicidade de passar por sua vida. Ela nasceu no dia 13 de março de 1950 em Porto Alegre como Heloísa Borba Gonçalves. O seu pai se chamava José Gonçalves ou Adamacildo José Gonçalves. A sua mãe seria Otávia de Borba ou Maria da Glória de Andrade. E assim, gente, com alguém como Heloísa, até o nome dos seus genitores é difícil de confirmar, de tanta falcatrua que teve. Mas sabemos de uma coisa: a gaúcha cresceu no bairro Navegantes, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. E para entender o contexto social ali da época em que Heloísa era adolescente, eu recomendo para vocês conhecerem o caso Kliman. Foi o episódio 34 aqui do Café com Crime. Então, se você não ouviu, recomendo escutarem. Quando a Heloísa tinha apenas 12 anos, a Margit Kliman foi assassinada a cerca de 3 quilômetros do bairro onde a futura viúva negra morava. No caso Kliman, eu conto mais sobre esse contexto histórico e político da Porto Alegre dos anos 60, que era bem conturbado. Eu menciono ali o governador Leonel Brizola, de quem o senhor Euclides Kliman era opositor. Mas aqui no caso de Heloísa,
temos um apoiador ferrenho de Brizola, o primeiro namorado dela, o Carlos Pinto da Silva. O Carlos era discípulo do então governador Brizola e ele tinha sido preso político, por sinal. Ele era 8 anos mais velho do que Heloísa e essa vivência toda dele atraía demais a garota. Ela tinha apenas 16 anos, mas ela estava perdidamente apaixonada por ele. E o fato dela ser menor de idade e ele ter 24 anos e já ter sido preso, envolvido com política, parari pororó, não a fez desistir do que ela achava ter encontrado, o seu grande amor. Heloísa, desde jovem, era muito carismática e envolvente, e ela sabia usar muito bem essas características para conseguir exatamente o que queria. E no caso aqui, era Carlos. Para isso, ela começou a virar amiga de uma irmã mais velha dele, uma professora da educação fundamental que tinha 28 anos, e a Heloísa visitava essa amiga, trazia flores para ela, era muito gentil e simpática, e pedia conselhos amorosos para a professora. Conselhos que envolviam o próprio irmão dela, né? Heloísa, ela não era discreta em relação a isso. Ela falava mesmo que queria conquistar o Carlos e pedia ajuda da irmã mais velha dele para isso. Essa irmã contou em entrevista ao jornal Extra Globo o seguinte sobre Heloísa na adolescência. Abre aspas. Ela era muito avançada, dizia coisas que estavam fora do nosso padrão de vida. Era bonitinha, baixinha e sedutora e loucamente apaixonada pelo Carlos. Fecha aspas. Heloísa tem 1,60 m de altura, na época ela usava longos cabelos escuros e apesar de ser chamada de bonitinha pela futura cunhada, né, o famoso feio com dó, a sua aparência pouco importava, já que ela sabia seduzir, era conquistadora, boa de papo, determinada e insistente. E foi assim que conseguiu fisgar Carlos e finalmente se tornar sua namorada. Eu não sei se foi antes ou depois deles começarem a namorar, mas Heloísa e Carlos também frequentaram a mesma faculdade. Eram colegas no curso de Direito na Universidade de Brasília. E aqui tem um fato interessante. Segundo o jornal Extra Globo, Heloísa teria falsificado documentos para entrar na faculdade de Direito. Aí começa tudo errado, né? Vai fazer direito errado. Tá. Enfim, e aí a minha mente fanfiqueira já começa a imaginar que, na verdade, ela falsificou os documentos para entrar na faculdade e estar mais perto de Carlos e poder conquistar ele, né? Algo que uma stalker psicopata com certeza faria, ao estilo Joe da série Você. Mas eu não sei se foi o caso, tá? Apenas criando teorias aqui com vocês, pois não sabemos essa informação ao certo. De acordo com o jornal, ela teria falsificado o seu diploma do ensino fundamental e do ensino médio no Colégio Comercial Nossa Senhora Conquistadora, em Giruá, no interior do Rio Grande do Sul. Em correspondência que o colégio enviou ao jornal Extra Globo em janeiro de 96, a direção comunicou que Heloísa jamais colocou os pés na escola. Mas na época em que ela estava cursando Direito, ao lado de Carlos, ninguém sabia disso. E assim, ela se formou e se tornou advogada. Antes da sua formatura, porém, Heloísa engravidou do namorado, de Carlos. Aos 19 anos, ela foi mãe pela primeira vez, dando à luz uma menina que chamou de Patrícia Luciana Gonçalves Pinto. E aí, ao estilo usei e descartei, mas ainda não da mesma forma que uma viúva negra, né? A Heloísa meio que cansou do Carlos. Ela começou a mostrar para ele o seu lado sombrio. A sua pose de garotinha carismática foi dando lugar para uma mulher ambiciosa, de temperamento explosivo e infiel. Cerca de 2 anos após o nascimento de Patrícia, Heloísa engravida de novo, mas afirma que o bebê não é de Carlos, é de outro homem com quem ela se envolveu. Um homem mais velho, um médico. Assim, aos 21 anos, Heloísa termina com o seu amorzinho da adolescência, né, o Carlos Pinto da Silva, e vai para outro, que será mais útil para ela, o médico gaúcho Guenther George Wolff, de 38 anos. Guenther era 17 anos mais velho que ela, era um homem solitário e que vinha de uma família pequena. Pois é, né, cheirinho de vítima ideal para uma viúva negra. O curioso é que antes mesmo da segunda filha de Heloísa nascer, no 4º mês da gestação, o suposto pai
E novo par romântico de Heloísa morre subitamente enquanto dirigia seu carro, um Karmann-Ghia, na cidade de Taquara, no Rio Grande do Sul. De acordo com a certidão de óbito de Guenther, o seu carro colidiu contra um caminhão e ele morreu instantaneamente. Isso aconteceu em 1971. Apesar de Guenther George Wolff ser legalmente solteiro no momento da sua morte, a Heloísa entrou na justiça com um pedido para basicamente fazer parte do inventário dele. Quando a sua segunda filha nasceu, em 1972, ou seja, 6 meses após a morte de Guenther, Heloísa registrou a filha como sendo dele, recebendo o nome de Vitória Letícia Gonçalves Wolff, e por consequência, supostamente acabou herdando uma casa do médico. Depois da morte trágica do seu namorado, Heloísa teve uma recaída e decidiu voltar com o ex, o Carlos. Não demorou muito para vir outro bebê. 1 ano e 3 meses, para ser exata. Dessa vez, o bebê era realmente de Carlos e se tornou o segundo filho do casal, terceiro filho da Heloísa, e recebeu o nome do pai, Carlos Pinto da Silva Júnior. Agora, como uma família, Heloísa e Carlos pareciam se dar bem, assim como a conta bancária dos dois. Na década de 70, o dinheiro parecia entrar de forma fácil, e não foi graças à advocacia, não. Talvez assim, em partes, pelo conhecimento que Heloísa tinha das leis e dos sistemas públicos brasileiros. Acontece que a família se mudou por diversos estados, Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, Goiás, Brasília, e por onde passava, Heloísa distribuía cheques sem fundo em companhias aéreas e usava nomes falsos para dar golpes. Aí, vida agitada, mudando para lá e para cá, golpistas ali e aqui. E aí, em dezembro de 1977, Heloísa e Carlos resolveram tirar umas férias com a família e levaram os 3 filhos, Patrícia, Vitória e Carlos Júnior, para Salvador. Férias de fim de ano, verão da Bahia, muito suco de cacau, acarajé, praia, mar, uma delícia. A família ficou hospedada no Hotel Ondina e estava tudo muito bem, tudo muito bom, até que um dia, na saída do hotel, Heloísa viu um homem atirar contra Carlos 5 vezes. Ela, por sua vez, não sofreu nada e nem os filhos. Heloísa disse que não conseguiu reconhecer o homem, mas disse que teria sido um assalto. Miraculosamente, Carlos sobreviveu e no seu primeiro depoimento, ainda no hospital, ele acusou Heloísa de ter contratado aquele homem para matá-lo. Tipo, como assim, Você acaba de sofrer supostamente um assalto e se acusa sua mulher. É, muito bizarra essa acusação. Simplesmente muito, muito bizarra. E com certeza tem coisa aí, porque não é uma coisa normal de alguém falar no hospital, Porém, dias depois, ele voltou atrás em seu depoimento. E como a polícia baiana não encontrou nada de suspeito em relação a Heloísa, o inquérito foi arquivado. Agora, por que Heloísa iria querer matar Carlos, o seu amor da adolescência, o pai de 2 de seus filhos? Bem, acontece que Carlos sabia dos golpes que Heloísa cometia. Pode ser que ela queria apenas limpar ali os seus rastros, Mas não deu muito certo. E não porque o Carlos continuou vivo, mas sim porque 2 anos depois da tentativa de homicídio, o casal começou a ser investigado pelo Ministério Público Federal por fraudes. Acontece que os golpes praticados por Heloísa contra companhias aéreas era apenas a ponta do iceberg. A sua grande mina de ouro era o INSS, e o esquema só foi descoberto em 1980. Em fevereiro daquele ano, o ministro Jair Soares mandou lacrar todos os arquivos de concessão e manutenção de auxílios de segurados da Previdência Social, para que os fiscais pudessem apurar fraudes no setor. Em apenas 3 dias, os fiscais que participaram da Operação Rio de Janeiro descobriram mais de 1.000 processos fraudulentos, e um deles era da agência Meyer. Lá, um processo de concessão de pensão, que seria recebida por uma tal de Matilde Irene Gomes da Silva, chamou a atenção da chefia. Isso porque a empresa tida como empregadora da segurada não existia. E também pelo fato de Matilde estar morta. A investigação descobriu que quem realizava os saques era Heloísa Borba Gonçalves, utilizando documentos falsificados.
A soma dos pagamentos chegava a 150 mil cruzeiros. Atualizando para os dias de hoje, né, pelo IPCA, daria aí uns 36 mil reais. Investigando a Heloísa Borba Gonçalves mais a fundo, descobriram que ela vinha praticando dezenas de golpes contra a Previdência Social há vários anos e em diversos estados. Esse de 36 mil reais era só em uma agência do Meier, lá no Rio de Janeiro, tá? Então, assim, era muito mais, gente. Entre os nomes falsos que Heloísa usava estavam Irene Gomes da Silva, Darcy Barbosa Gonçalves e Luzia Luiza de Araújo. A gente não sabe quanto dinheiro ela conseguiu tirar do INSS, né, usando todos esses nomes, mas segundo o jornal Tribuna da Imprensa, abre aspas, a estelionatária lesou o INPS em vultosas quantias, utilizando-se ainda de documentação irreal com a qual passava por procuradora de beneficiários em vários estados. Fecha aspas. Com isso, foi expedido um mandado de prisão e Heloísa foi levada do Rio para Brasília, onde tinha endereço fixo na época, para ser interrogada e investigada. E adivinha só? Segundo o jornal Extra Globo, Carlos Pinto da Silva foi apontado pela Polícia Federal como mentor do esquema todo. Então, ele não só sabia dos crimes de Heloísa, como era parceiro de crime, né? Comparsa de golpes. Que casal! Bem, em 1980, Heloísa foi condenada por falsidade ideológica. Eu não sei quanto tempo ela ficou presa, ou se chegou a ficar presa, né? Mas o fato é que depois disso, ela aprendeu que não era mais para usar nomes falsos, que podia dar ruim. Então ela passou a adotar o sobrenome dos homens com quem se relacionava para conseguir mudar de nome legalmente e fazer os seus esquemas. Mas antes de poder casar e conseguir outro nome, ela precisava se livrar do atual companheiro, né? Como ela sabia que o Carlos ainda tinha valor para agregar na vida dela, ela não precisava se descartar dele como um corpo, né? Dessa vez, ela preferiu apenas se separar. Carlos foi um homem de sorte, porque daqui para frente, quase nenhum outro homem que se relacionou com Heloísa conseguiu sair vivo do relacionamento. Depois de se separar de Carlos e ficar com a ficha suja, Heloísa decidiu que era hora de recomeçar. Ela se mudou de Brasília para o Rio de Janeiro e começou a sua caça por um novo marido. Não demorou nada para encontrar o alvo ideal. Um homem de 41 anos que morava sozinho em Ipanema e era vendedor de seguros. O seu nome era Irineu Duque Soares. Em 1981, com 31 anos de idade, Heloísa engravida novamente e dá à luz a seu quarto filho, Daniel Gonçalves Soares. Ela só registrou a criança um ano depois do seu nascimento, em 1982, e no documento, Irineu consta como o pai. Os dois se casaram em 13 de maio de 1983 com um pacto antinupcial, garantindo a Heloísa 3 imóveis em Botafogo e 2 linhas telefônicas. E para vocês terem noção, uma linha telefônica poderia custar entre 10 e 19 mil reais na época, em alguns casos podendo chegar até 35 mil reais. Ou seja, ao casar com o Irineu, Heloísa já lucrou aí uns 40 mil reais numa boa. Além de que ela conseguiu o que queria, né? Ter um novo nome. Aos 33 anos de idade, ela se tornou Heloísa Gonçalves Duque Soares. E claro que ela mantinha os seus outros documentos com outros nomes em mãos, né? Ela nunca atualizava ou jogava fora totalmente. Então ela poderia se passar por Heloísa Borba Gonçalves ou Heloísa Gonçalves Duque Soares. 2 pessoas completamente diferentes. Enfim, curtindo a sua nova vida, com o seu novo sobrenome e o seu novo marido e suas novas linhas telefônicas, Heloísa estava lá num belo dia de outubro, com uma temperatura amena, um dia muito agradável, curtindo com a sua família.
Irineu, Heloísa, Patrícia, que era a filha mais velha dela, né, então com 14 anos, e o Daniel, de 2 anos, que era o filho do casal, e a babá das crianças, estavam passeando na Baixada Fluminense. Era dia 6 de outubro de 1983 e o casal aproveitou que estava na rua para resolver alguns assuntos pessoais no município de Magé. Enquanto estavam no carro, passando pela estrada da Tocaia, um homem negro com uma cicatriz no rosto rendeu Irineu com uma arma e anunciou um assalto. Segundo o depoimento que Heloísa prestou, ela conseguiu fugir com a babá e as crianças e, quando voltou ao local, encontrou o marido morto. Segundo informações do portal O Beabá do Sertão, o ladrão teria levado 2 alianças e 4 pulseiras de ouro, além de 176 mil cruzeiros em espécie e talões de cheque. Com essa constatação do roubo, né, o crime foi registrado como um latrocínio, né, roubo seguido de morte. A polícia concluiu que o crime foi cometido por um assaltante conhecido como Bira Cicatriz. Curiosamente, esse homem morreu após o assassinato de Irineu. E assim, apenas 5 meses após se casar com Irineu, Heloísa estava oficialmente viúva. Do marido falecido, ela herdou apartamentos, telefones, uma sala comercial em Botafogo e cadernetas de poupança. Aos 33 anos, Heloísa conquistou o patamar de herdeira. O sonho de tantos brasileiros, né? Não, também queria ser herdeira. Mas não do jeito dela, né? Porque para isso, tão nova, tão jovem, ela já estava em seu 4º filho e em seu 3º relacionamento, sendo que 2 parceiros haviam morrido de forma trágica, né? Um num assalto e outro num acidente de carro. E o outro parceiro dela que não morreu, sofreu uma tentativa de homicídio num assalto também. As tragédias à sua volta pareciam se acumular. Era muita coincidência, mas ninguém suspeitava de nada, pelo menos não ainda. Com a herança de Irineu Duque Soares, Heloísa conseguiu chegar num patamar de vida muito confortável. Ela conseguiu adquirir um carro do ano, usava roupas de marcas, por sinal ela tinha um estilo extravagante, usando chapéus chiques, assim, de aba larga. Mas para Heloísa, tudo isso não era suficiente. Ela queria mais. E então foi buscar um novo marido. Depois de ficar solteira por 2 anos, Heloísa Gonçalves Duque Soares se casa novamente, dessa vez num cartório em Copacabana, com o policial militar Roberto Souza Lopes, de 34 anos. Com o PM, Heloísa teve o 5º filho. Acontece que nessa fase da sua vida, Heloísa já tinha entendido que ir de um casamento para outro era muito demorado. Ela tinha que conquistar o cara, casar com o cara, ficar um tempinho com o cara, ter um filho com o cara e matar ou se livrar do cara de algum jeito, para só depois ela poder ir pro próximo, né? Não era um esquema de pirâmide muito inteligente e sustentável. Ela precisava encontrar um jeito de aproveitar a fortuna alheia, né, de se tornar herdeira de novo e de novo e de novo, sem precisar esperar todo esse tempo entre um e outro. E foi então que ela teve a sua grande sacada: bigamia. Claro, né? Era só casar com mais de um de uma vez. Aí, você sabe todos aqueles RGs que ela guardou com os outros nomes que ela tinha? Foi a hora perfeita para usá-los. Claro que bigamia é ilegal no Brasil, né? Então a Heloísa Gonçalves Duque Soares não poderia se casar de novo, pois ela já estava casada com o Roberto Souza Lopes. Mas a Heloísa Borba Gonçalves, essa daí estava solteira. Então foi essa identidade que a golpista levou para as ruas novamente, em busca de uma nova vítima. E, né, como funciona a lei da atração? Dinheiro atrai dinheiro. Em 1987, Heloísa frequentava uma casa mediúnica por onde ela se passava como juíza aposentada e espírita. Ela pagava de caridosa, né, dizendo que gostava de fazer doações e ficava se mostrando, dando esmolas para os pedintes na rua. A encenação toda de mulher rica, bondosa, chamou a atenção de um comerciante solitário chamado Nicolau Saad.
O Nicolau era sírio, tinha 67 anos e, devido a uma tragédia familiar, havia perdido a esposa e os 2 filhos em acidentes de carros. Depois disso, ele se voltou cada vez mais para a religião, mergulhando na doutrina espírita. Passou a ser um assíduo frequentador do Centro Espírita Caminho da Redenção. E, detalhe importantíssimo, ele era milionário. Ao que tudo indica, ele era um desses milionários sozinhos que não tem o que fazer com o dinheiro, mas por ser uma pessoa boa, né, em vez de ele gastar milhões em luxos, fúteis e parará, ele doava para instituições religiosas, escolas e fazia caridade de verdade. Diferente da Heloísa, né? E foi numa dessas, numa casa espírita, que ele conheceu Heloísa e se interessou por ela. Como ele, Heloísa também era viúva, ou pelo menos pagava de viúva, né? Ela também era rica, também gostava de caridade, era muito carismática, envolvente e, pasmem, né? Uma mulher 30 anos mais nova que ele. Parecia ser o match perfeito. O relacionamento dos dois iniciou quando Nicolau resolveu doar os imóveis que tinha em Ipanema e Copacabana para o Centro Espírita Caminho da Redenção. Heloísa se apresentou como juíza e disse que cuidaria de todos os trâmites, da documentação dessa doação e tudo mais. O Nicolau achou ótimo e nomeou Heloísa como procuradora dele. Curiosamente, nos 2 anos seguintes, ela recebeu 4 imóveis como doação de Saad. Agora, se ele sabia que tinha doado imóveis para ela, aí já é outra questão, né? Mas enfim, logo, Nicolau e Heloísa começaram a namorar. Ele levou ela para conhecer sua família, deu um carro do ano para ela, né, um Monza, e em troca, Heloísa obrigava as filhas a dar um beijo na testa do senhor sempre antes de dormir. O Nicolau se sentia muito querido, né? Ele adorava esse carinho, essa nova família que ele estava conquistando, e talvez aquela sensação de que ele iria envelhecer sozinho depois de uma tragédia, aos poucos foi embora. Acontece que o pobre Nicolau não sabia que o relacionamento não era exclusivo. Ele não foi informado desse detalhe, né? E além da sua namorada e procuradora aparentemente perfeita ser, na verdade, casada, ela ainda se fazia de solteira para outros homens além dele. E assim, enquanto ela conquistou o Nicolau no Centro Espírita, Heloísa também frequentava uma igreja católica em Ipanema na busca de outro marido. Foi na igreja, por meio da apresentação de uma amiga, que Heloísa conheceu Jorge Ribeiro, um tenente-coronel da reserva que tinha 51 anos e era conhecido como o Rei dos Telefones. Isso porque no passado ele tinha acumulado uma riqueza comprando e vendendo linhas telefônicas. O tipão de Heloísa, né? Cara, eu não faço ideia mesmo, de como ela mantinha um marido e 2 namorados ao mesmo tempo. Mas ela conseguia. Ela foi tipo a antecessora do golpista do Tinder, né? O cara lá, o israelita, se achando que inventou a roda com esse golpe, mas ele nem sabia que Heloísa, já fazia o mesmo nos anos 80. Ai, né? Enfim, sem perder muito tempo, em 15 de julho de 1989, Heloísa sobe ao altar com Jorge Ribeiro, trocando o seu nome de Heloísa Gonçalves Duque Soares por Heloísa Gonçalves Duque Ribeiro. Agora, vamos lá, né? Como que ela ia conseguir morar com o Jorge Ribeiro e com o Roberto Lopes ao mesmo tempo? Sim, não dá, né, gente? Não dá. E aí que veio a grande sacada. E eu não sei se foi por sorte ou por sugestão, mas o Jorge Ribeiro e a Heloísa decidiram não morar juntos, e sim que cada um deveria ter o seu próprio apartamento. Casamento bem moderno esse aí. E assim, ela conseguiu manter os 2 casamentos, né? Sem um ter noção da existência do outro. E lembre-se que no meio disso tudo, ainda tem o pobre do Nicolau. Depois de 2 anos que se conheceram e estavam namorando, no fim de 1989, Heloísa anuncia para Nicolau que está grávida. E aí o golpe do baú tá feito. Em 8 de maio do ano seguinte, eles se casam e Heloísa consegue novamente o que queria. Ela usou o nome Heloísa Borba Gonçalves para se casar e saiu do casamento como Heloísa Saad. Então agora, Heloísa tem 3 maridos, o PM Roberto, o tenente-coronel Jorge e o comerciante milionário Nicolau.
E tudo isso para saciar a vontade sem fim que ela tem por herança. A tarada das heranças, né? Pronto. Batizando Heloísa com um nome de serial killer. Maníaca das heranças. E, assim, gente, realmente parece essa mania, né? Um negócio meio incontrolável. Que, tipo, ela já tem 3 maridos ao mesmo tempo. Ela já tem 3 ex que deixaram ela com alguma herança. Mas ela não tá satisfeita ainda. E pá, mete uma gravidez aí, uma 6ª gravidez nessa história. Pois bem, ela realmente estava grávida. Mas de quem era? Não sabemos. E talvez nem mesmo a Heloísa sabia. Porque ela simplesmente decidiu o seguinte: quer saber? Bora dar 2 pais para esse menino. De acordo com o portal O Beabá do Sertão, em 31 de julho de 1990, Nicolau registrou Marcelo Fonteles Saad como seu filho e da sua mulher, Heloísa Saad. E 2 semanas depois, Jorge também registrou a criança como Marcelo Jorge Gonçalves Ribeiro, filho dele com Heloísa Gonçalves Duque Ribeiro. Ou seja, o filho caçula de Heloísa sofre do mesmo mal que a mãe, tem vários nomes e vários registros. Então, gente, para vocês verem como ela tinha essa habilidade meio sobrenatural, sei lá, de lidar com a burocracia dos cartórios e das leis. Ela sabia se aproveitar da falta de comunicação entre os cartórios para fazer o que quisesse. E era assim, coisa de louco mesmo. Aí, como vocês podem ver, essa coisa de bigamia, trigamia, sei lá, já tava ficando complexa, com filho no meio e coisa e tal, e a Heloísa tava dando o golpe do baú em 2 caras, com uma gravidez só, bota qualquer golpista no chinelo. E ela decidiu que ia simplificar um pouco a vida. Então, em novembro de 1990, ela se divorcia do PM Roberto. E eu não sei, porque ela simplesmente se divorciou ali, sem mais nem menos, ele não tinha mais utilidade pra ela, matar ele ia ser complicado demais, né? Polícia militar, o cara, sabe como é. E além do mais, ela não tinha nada demais pra herdar dele, pelo que eu entendi, então ela resolveu se divorciar. Separou e seguiu a sua vida com os seus outros 2 maridos e o seu filho dos 2 maridos. Ai, gente, é muito... bizarro demais. E assim, além disso tudo, ela era tão cara de pau, tão cara de pau, que ela chegou a conseguir que Nicolau Saad e Jorge Ribeiro negociassem a venda de um apartamento entre eles. E ela se fazia de advogada do Saad, tipo, a cara nem treme, apresentou ali os 2 maridos e pronto, me vendam um apartamento. Bizarríssimo, gente. Lógico que essa palhaçada, né, não seria sustentável por tanto tempo. Então Heloísa começou a pensar no seu plano para ficar com a herança e sair ilesa dos 2 casamentos. Lembrando que até agora, tudo que ela tinha feito tinha passado despercebido, a não ser o lance do INSS lá, né, o golpe que ela deu em 1980. Mas as mortes dos seus ex não tinham caído sobre ela. Era tudo acidente, assalto, latrocínio. Então ela resolve seguir nessa mesma linha. Até porque com o Nicolau, eles tinham se casado com separação de bens. Então se ela se separasse dele, ela ia perder uma fortuna. E ainda bem que ela tinha conseguido registrar um filho com ele, né, para garantir a herança por esse lado também. E mais, né, já tinha se passado também 1 ano e meio que ela estava casado com esse senhor de 71 anos. Então estava na hora de mudar de vida de novo. Em 29 de dezembro de 1991, Nicolau Saad é encontrado morto em seu apartamento no Leblon. O atestado de óbito informa que ele sofria de câncer e teve uma parada cardíaca. O documento, porém, também ressalta que na hora da morte, ele estava com o braço direito quebrado. É estranho, né? A morte veio como um choque para os sobrinhos de Nicolau, que até então acreditavam que Heloísa era uma mulher muito gente boa e que o tio estava muito bem ao lado dela. Para os familiares, Heloísa forneceu 2 versões para a morte de Nicolau. Uma, ele foi atropelado. Tipo, como assim ele foi atropelado, né? Tava talvez pelo braço quebrado. Foi atropelado, mas aí morreu do braço quebrado, sendo que o atestado falava que foi uma parada cardíaca. Então já não faz sentido. E a segunda versão, engasgo com suco de laranja. O que, tipo, engasguei com suco de laranja e quebrei o braço e morri. Gente, bizarro, assim. Como que foi de um atropelamento para um engasgo com suco de laranja, né? São coisas bem diferentes, não acham? Aí já começou a ficar tudo muito suspeito, né? E o fato dele estar com o braço quebrado não passou despercebido pelos sobrinhos também.
Para uma reportagem do G1, um dos sobrinhos de Saad, chamado Carlos Simas, questiona, abre aspas, "Meu tio estava com um dos braços quebrados. Será que ele não foi forçado a beber alguma coisa?" Fecha aspas. A polícia nunca investigou a questão. Pelo fato de Nicolau Saad ter idade avançada e a sua saúde já não estar lá das melhores, a sua morte foi tida na época como natural. A viúva negra saiu ilesa novamente. Mas parecia que ela estava perdendo a sua habilidade de controlar suas emoções e parecer triste num velório, né? Porque é o mínimo que você espera é que a pessoa vai ficar triste que o marido morreu. Um detalhe bizarro que a cunhada de Nicolau conta é que, abre aspas, "Ela cantou Hilarie no velório. Depois foi até o caixão e disse, 'Poxa, Niquinho, nunca mais vou te chamar de narigudo.' Ela é uma pessoa assustadora." Fecha aspas. Gente, de onde que saiu Hilarie? Hilarie, oh. Imagina, no meio do velório, tipo... Gente, não tem sentido, não tem... Por qualquer lado que você tente olhar, tentar justificar, não tem. Não tem justificativa, não cantem Hilarie num velório, gente. É bizarro, assim, bizarro mesmo. Enfim, Heloísa, viúva pela segunda vez, começa a usar a antiga procuração de Nicolau, feita para fazer aquela doação lá dos imóveis para o centro espírita. Ela usou o documento para transferir imóveis do falecido para o nome de seus filhos. Assim, Heloísa ficou com a posse de 6 apartamentos em Copacabana, 3 no Leblon, sendo um desses na Avenida Delfim Moreira, que é bem na praia. Ainda ficou com lojas na Barra da Tijuca e uma casa no Jardim Botânico. De acordo com a revista Isto É, os rendimentos dos aluguéis desses imóveis devem chegar a R$140 mil por mês. E aí, vocês acham que ela ficou satisfeita com essa herança? Não. Mas é claro que não. Ela ainda tinha um marido vivo, que por sinal também era bem rico. Apenas 2 meses depois de Nicolau morrer, Jorge Ribeiro teria o mesmo fim. O assassinato do tenente-coronel Jorge Ribeiro foi talvez a mais cruel das mortes causadas pela viúva negra. Foi também o crime que finalmente chamou a atenção da polícia e ajudou a identificar que Heloísa era uma assassina em série. Em 1992, Heloísa e Jorge estavam brigados. Eles já não moravam juntos, pois cada um tinha o seu próprio apartamento, mas eles estavam realmente separados por seus constantes desentendimentos em quase 3 anos, um casamento muito conturbado. Entretanto, eles não haviam se separado legalmente. No papel, ainda estavam casados. Em 19 de fevereiro daquele ano, Heloísa teria dito que, apesar de estarem separados, o Jorge havia dormido na sua casa. Eles saíram juntos para o trabalho às 6h30 da manhã e tomaram café na portaria do prédio em Copacabana, onde Jorge trabalhava com venda e aluguel de linhas telefônicas e imóveis. O Jorge então subiu para a sala comercial e Heloísa teria ficado na portaria, pois ela estava esperando 3 pedreiros que iam reformar 2 apartamentos do casal na Zona Sul. Assim que os pedreiros chegaram, Heloísa teria saído com eles, sem subir para a sala de Jorge, sem apresentar os pedreiros. Enfim, parecia que ela queria mais é que Jorge ficasse completamente sozinho no seu escritório. Com a barra limpa, um homem misterioso adentrou a sala de Jorge Ribeiro, que num momento de vulnerabilidade acabou sendo amarrado com os braços para trás do corpo e amordaçado com um saco plástico. O criminoso ainda envolveu a boca e o rosto de Jorge com uma corda de nylon e em seguida deu diversas marretadas em sua cabeça, causando fratura no crânio e hemorragia. Jorge Ribeiro tinha 54 anos quando foi brutalmente assassinado. Com esse tipo de violência, não tinha como dizer que foi um assalto, ou um acidente, ou um engasgo em um suco de laranja. Além do mais, Heloísa esteve na cena do crime momentos antes. Segundo a Isto É, Heloísa foi interrogada uma única vez sobre a morte do tenente-coronel, mas negou a sua participação, alegando que quando saiu do escritório, o marido ainda estava vivo. Ela também afirmou que Jorge não tinha inimigos, mas que 1 mês antes de morrer, teria dito que estava sendo ameaçado. Contou que Jorge carregava uma mochila com cerca de 60 ou 80 mil dólares e que eles já estavam separados há 1 ano. Com a morte de Jorge,
Heloísa herdou imóveis e 1.000 linhas telefônicas. Ganhou o apelido de Rainha dos Telefones, né? Uma referência ao marido, o rei dos telefones. Lembrando aqui, né, brevemente, que uma linha telefônica na época podia custar uns 10 mil reais. Então ela herdou 1.000, ou seja, vai aí uns 10 milhões de herança. Além disso, Heloísa Gonçalves Duque Soares Ribeiro se tornou pensionista militar e recebeu entre 1992 e 2006 cerca de 366 mil reais. Esse valor, com a atualização monetária para hoje, totaliza quase 1,3 milhões de reais. Em publicação no Diário Oficial da União em maio de 2021, sim, gente, ano passado, o comando da 1ª Região Militar exigiu que Heloísa devolvesse o valor recebido indevidamente depois da morte de Jorge Ribeiro. E ainda, aquele valor de 1,3 milhões teria um acréscimo de juros de 2,8 milhões de reais. Então, Heloísa está aí devendo para os militares. Acontece que dessa vez, com testemunhas apontando que Heloísa esteve na cena do crime, as circunstâncias da morte, as estranhas coincidências da vida dela com tanto ex-rico morto, tudo isso contribuiu para que Heloísa passasse a ser vista pelos investigadores como uma viúva negra. Apesar de ainda demorar para ela ser formalmente acusada, o Supremo Tribunal Federal publicaria o seguinte em 2015, abre aspas, a denunciada, consciente e voluntariamente, concorreu para a morte da vítima, seu marido, eis que determinou e auxiliou o autor do homicídio a praticá-lo, elaborando plano de delito, prestando informações sobre a rotina da vítima e facilitando a fuga do executor do crime. A denunciada agiu por motivo torpe, qual seja assenhorar-se dos bens pertencentes à vítima. Fecha aspas. Mas antes da justiça poder chegar a essa conclusão, Heloísa ainda teve tempo de fazer mais uma vítima. No dia 28 de novembro de 1992, Heloísa foi em um casamento em Lavras, Minas Gerais. E dessa vez não era dela, e sim de Eli e Isabel Murad. Heloísa, com os seus 42 anos de idade, era uma das madrinhas da família do noivo, ao lado do pai dele, o comerciante libanês Waji Elias Murad, de 84 anos. Nas fotos e vídeos do casamento, vemos que Heloísa manteve o seu estilo extravagante. Parecia que exalava, sou herdeira, rica, eu sou rica. Ela estava lá com seus chapéus raros, vestido rosa, toda extravagante. Heloísa e o Waji haviam se conhecido quando seu ex-marido, Nicolau Saad, ainda era vivo. O Nicolau e o Waji eram amigos, eram libaneses, compartilhavam o mesmo histórico, digamos assim, e passariam a compartilhar a mesma mulher. Logo depois que Jorge Ribeiro foi brutalmente assassinado, Heloísa foi atrás de Waji Murad e se apresentou como sendo viúva de Saad. Disse a ele que precisava de orientação sobre imóveis, pois tinha herdado muitos e não sabia o que fazer. Até parece, né? Como o Waji era empresário, trabalhava na área e era amigo de Nicolau, ele resolveu ajudar. Eles se encontraram naquele mesmo dia, uma quarta-feira, e sei lá que mágica que Heloísa fez, que um encontro sobre imóveis do seu falecido marido virou uma viagem internacional para Miami. Pois é, assim, a lábia que essa mulher tem, né? Na sexta-feira, 2 dias após o primeiro encontro de Waji e Heloísa, eles viajaram para passar um fim de semana no Caribe e nos Estados Unidos. Ao voltar da viagem, ficou claro que Heloísa conseguiu seduzir o homem, pois eles começaram a namorar. Coisa fácil pra ela, né, gente? 40 anos mais nova que ele, cheia de lábia e um chá de calcinha maravilhoso, só pode. E assim, Heloísa se infiltrou na rica família Murad. Mas com Heloísa era assim, né? Ela sabia conquistar, seduzir e envolver a pessoa. Manter um bom relacionamento é outra coisa. Heloísa era uma pessoa difícil, explosiva, acostumada a conseguir sempre o que queria. Então, em dezembro de 1992, ela e o Waji não estavam se entendendo. Era briga pra lá, briga pra cá, até que o senhor resolveu investigar mais sobre a vida da sua nova mulher, com quem ele já estava se relacionando há 8 meses. Com a ajuda de um amigo policial, o Waji descobriu que a namorada era bígama.
e foi o suficiente para ele romper o romance. 5 meses depois, no dia 14 de maio de 1993, o Agi Murad estava com um amigo, o Wagner Laino. Eles estavam na Barra da Tijuca quando foi abordado por um homem que chegou num táxi e, sem mais nem menos, o executou a tiros. Tanto o Agi como o Wagner morreram, vítimas do atentado fatal. De acordo com o jornal Extra Globo, em depoimentos, Heloísa teria dito que não teve nada a ver com isso, pois na época ela e o Agi já estavam afastados. A polícia investigou o caso, mas não deu em nada, e a autoria do duplo homicídio nunca foi esclarecida. Porém, Heloísa não contava com um pequeno detalhe. Diferente dos seus outros maridos, que eram no geral homens solitários e sem família, o Agi Murad tinha um filho obstinado em encontrar o verdadeiro culpado pela morte de seu pai. Eli Murad, na época com 27 anos, iniciou uma investigação por conta própria. Segundo o jornal Extra Globo, ele contratou policiais e advogados para apurar o caso, convencido de que o Agi tinha sido executado a mando de Heloísa por ter descoberto o seu passado suspeito. 5 meses após a morte de Agi e o início das suas investigações particulares, Eli quase teve o mesmo fim que o seu pai. No dia 11 de outubro de 1993, Eli Murad estava a caminho da delegacia, junto com o policial Luiz Marques da Mota, que ajudava ele, nas investigações paralelas, e então, do nada, o seu carro é fechado por outro na Avenida das Américas, na Barra. 2 homens saltaram de dentro do carro, armados, e atiraram contra eles. O policial Luiz Marques da Mota levou 3 tiros e morreu ali mesmo. Eli foi atingido por uma bala na nuca e perdeu os sentidos, mas sobreviveu. Ele passou 2 semanas na UTI e, quando saiu do hospital, passou 1 ano fazendo fisioterapia para recuperar a coordenação motora e a fala. Quando ele se recuperou, ele voltou para sua missão original: capturar a estelionatária e assassina de maridos que havia feito isso com ele, com o seu pai e o colega Luiz Mota. Para ele, não havia dúvidas de que o crime do qual ele foi vítima tinha sido encomendado por Heloísa, porque ela sabia que ele tinha contratado pessoas para a investigar. A jornada de Eli na sua caçada foi longa, e ainda é. Quando o jornal Extra Globo publicou o caso em maio de 2011, já haviam se passado 18 anos e Eli Murad ainda não tinha desistido da sua caça à Viúva Negra. No apartamento onde ele morava com a esposa e o filho, ele construiu um escritório particular apenas com esse intuito, o de investigar o paradeiro de Heloísa, que desde o crime havia sumido. Nesse escritório, ele guardava cerca de 4.000 páginas de processos judiciais e inquéritos policiais acerca do caso. Também armazenava 100 cartazes com o rosto de Heloísa e a palavra procurada estampada neles. Do escritório, Eli Murad enviava e-mails passando informações para as autoridades sobre o tipo físico de Heloísa e os diversos nomes utilizados por ela. Ele também mantinha contato com os familiares de outras vítimas da Viúva Negra e se comunicava com os policiais que investigavam o caso. Eli conta um pouco sobre isso. Abre aspas. A morte do meu pai, do jeito que ocorreu, foi um choque. Eu não tive lágrimas para chorar. Agora estou cumprindo com o meu dever de filho. Fecha aspas. O seu dever, acima de tudo, era localizar Heloísa, e ele faria tudo ao seu alcance para que isso acontecesse. Em 2011, Eli conseguiu fazer com que a empresa que administrava doasse 9.000 ao Disque Denúncia. Com isso, o valor da recompensa por Heloísa subiu para R$11.000, o maior valor pago no estado do Rio de Janeiro, além, acima de traficantes, de todo tipo de gente, era o maior valor, era o de Heloísa. Ela se tornou a inimiga pública número 1 dos cariocas, não só deles, como de outros 188 países também. Isso porque em 2010, a Viúva Negra virou alvo da Interpol, a Polícia Internacional. Ela foi registrada com o número 215 da Difusão Vermelha, sob o nome Heloísa Gonçalves Duque Ribeiro.
Sabemos que 2 anos após o assassinato de Wajid Murad e o atentado contra Elie Murad, Heloísa foi vista por familiares de Nicolau Saad nos Estados Unidos. Em 1995, ela procurou um sobrinho de Nicolau em Nova York. Ele estava hospedado num hotel quando foi localizado por Heloísa, que estava junto com o filho Marcelo, aquele que Nicolau teria, registrado como sendo dele, mas que Jorge também tinha registrado, então não se sabe de quem é. Ela se apresentou como tia Heloísa para esse sobrinho de Nicolau, e eles bateram um papo super de boas no hall do hotel. Conversaram sobre assuntos de família e, segundo o sobrinho, que não tinha conhecido Heloísa antes, ela deixou uma boa impressão. Ele diz, abre aspas, ela era uma pessoa capaz de falar sobre qualquer assunto. Até hoje não sei quais eram as intenções dela. É uma pessoa perigosa. Fecha aspas. Depois disso, ela só foi mencionada novamente em 2004, quando foi denunciada pelo Ministério Público por participação na morte do tenente-coronel Jorge Ribeiro, o seu ex-namorado que foi morto em 92. O mandado de prisão foi expedido em fevereiro de 2004, mas Heloísa nunca apareceu. Em junho do mesmo ano, a Heloísa entrou com um pedido para que o processo ocorresse em segredo de justiça. E adivinha quem foi o advogado dela? Carlos Pinto da Silva, o seu primeiro amor de adolescência, O parceiro nas fraudes dos anos 80 e pai de seus 2 filhos. Pois é, falei que ela não matou ele porque ele ainda seria útil? Advogado, Ela ia precisar de um advogado em algum momento da vida. O juiz negou o pedido e a Câmara Criminal ainda recusou o habeas corpus impetrado por ela para trancar a ação penal. E como ela nunca apareceu, a partir de 2004 ela é considerada foragida. Depois disso, em 2005, a Justiça aceitou a acusação de falsidade ideológica apresentada pelo Ministério Público contra Heloísa por ela ter usado indevidamente uma procuração de Nicolau Saad para passar os imóveis dele para os nomes dos seus filhos. Para esse caso, Linda Saad, a irmã de Nicolau, foi chamada para depor. Ela disse para o juiz que considerava estranha a assinatura do irmão no documento, porque era uma assinatura muito firme, muito certinha, muito correta. E o Nicolau já tinha mais de 70 anos, tinha a saúde debilitada e a sua mão não era firme daquele jeito. Ou seja, Linda estava praticamente falando que era uma assinatura falsificada por Heloísa. Logo após o depoimento de Linda, adivinha quem aparece? A própria. Heloísa e a filha Patrícia, a primogênita, foram até a casa de repouso onde Linda morava e a levaram embora, sem avisar a família Saad. Os sobrinhos de Linda só foram descobrir quando foram visitá-la dias depois e não a encontraram no local. 7 meses depois de Linda ter sido praticamente sequestrada por Heloísa, os familiares receberam uma ligação da viúva negra dizendo que Linda havia morrido. Linda Saad morreu aos 90 anos por insuficiência respiratória, e quem declarou a morte foi Heloísa. A família sabia que Linda queria ser enterrada no mausoléu da família, no cemitério São João Batista, no Rio, o mesmo local em que o irmão, o Nicolau, foi enterrado. Então, eles pediram para Heloísa, me passa aí o endereço de onde vocês estão, para que a gente possa trazer a Linda de volta para descansar em paz. Mas a Heloísa informou que já tinha feito o enterro e desligou o telefone. Foi a última vez que tiveram contato direto com Heloísa. Mas a saga da família Saad não para por aí. Eles descobriram que enquanto a Linda estava em São Paulo sob os cuidados de Heloísa, ela tinha doado o imóvel que tinha em Copacabana para Patrícia, a filha de Heloísa. A família acredita que ela foi coagida a fazer isso, já que em seu antigo testamento deixava o apartamento para 8 sobrinhos, incluindo Marcelo, o filho de Heloísa com Nicolau. Ou de Jorge Ribeiro, A gente nunca saberemos. Com tudo muito estranho, sem sentido e extremamente suspeito, a família Saad foi convocada pelo Ministério Público do Rio de Janeiro, em 2010, e informada que por conta dessa procuração irregular que Heloísa tinha, eles, que eram os herdeiros legítimos, estavam impedidos de receber o patrimônio estimado de cerca de 30 milhões de reais pertencente a Nicolau Saad.
Nesse mesmo ano, a sentença do julgamento de Heloísa em relação à falsidade ideológica saiu. Ela foi condenada a 4 anos e 6 meses de prisão pelo sequestro dos bens de Nicolau Saad, os 7 imóveis que ela transferiu para os seus filhos. Além dela, os seus filhos Patrícia Luciana Gonçalves Pinto e Carlos Pinto da Silva Júnior também foram condenados pelo mesmo motivo. Mesmo após a sentença, a família Saad afirma que Heloísa ainda conseguia receber o aluguel de imóveis na Barra da Tijuca, que rendiam cerca de R$140 mil por mês. E isso porque o inventário de Saad ainda não tinha ficado pronto e o dinheiro era recolhido por ela. Então pensa, já haviam se passado 18 anos desde que Nicolau morreu e Heloísa ainda se beneficiava mensalmente da morte dele. E um valor estrambólico, né, gente? 140 mil. O que você faz com tanto dinheiro assim todo mês? Ao que tudo indica, com certeza Heloísa usava o dinheiro para se esconder. Segundo Paulo Ricardo Oliveira, delegado da Interpol do Rio de Janeiro, abre aspas, ela tem conseguido permanecer foragida em razão da utilização de 8 nomes falsos, além de possuir considerável capacidade financeira e ter familiares morando no exterior. Fecha aspas. Com o sumiço de Heloísa, o seu julgamento em relação ao homicídio de Jorge Ribeiro foi adiado 4 vezes. Até que, em 2008, foi aprovada a Lei da Cadeira Vazia, onde é permitido agora realizar o julgamento mesmo sem o réu estar presente. E foi isso que aconteceu, Ela foi julgada sem estar presente. E quem fez questão de estar presente no tribunal foi Eli Murad. Ele prestou um depoimento valioso, trazendo consigo o seu dossiê particular do caso e, somando isso às provas, conseguiu convencer o júri de que Heloísa foi a autora do crime que vitimou Jorge Ribeiro. Dessa forma, no dia 26 de agosto de 2011, Heloísa Borba Gonçalves foi condenada a 18 anos de prisão pelo crime de homicídio duplamente qualificado. Com base na denúncia do Ministério Público, ela teria contratado uma terceira pessoa, ainda não identificada, para matar o tenente-coronel. Além disso, a promotora Patrícia Gliotti sustenta que ela não só teria planejado o crime, como também auxiliado e facilitado a fuga do assassino. Apesar de ter sido condenada por apenas um homicídio, o delegado Paulo Ramalho afirma, abre aspas, não há dúvidas de que ela cometeu mais de um assassinato. Já são 3 outros maridos dela que foram mortos de forma idêntica para se obter bens e dinheiro. Não há dúvidas de que ela arquitetou, programou a morte do marido. Fecha aspas. Já se passaram 11 anos da condenação de Heloísa Borba Gonçalves e a mulher nunca apareceu para cumprir sua pena. Segundo a Interpol, Heloísa estaria circulando em pelo menos 4 estados americanos: Califórnia, Flórida, Nova York e Washington. 2 de seus filhos moram na Flórida, sendo eles o piloto Carlos Pinto da Silva Júnior e a empresária Vitória Letícia Gonçalves Wolff. Heloísa está na lista de procurados da Interpol como Heloísa Gonçalves Duque Ribeiro, mas ela ainda utiliza outros nomes, com variações do sobrenome dos seus 4 ex-maridos e também do atual marido, o peruano Vicente Lopes Ruaman. Assim, ela possui um total de 8 identidades. De acordo com o site procurados.org, hoje a recompensa para qualquer informação que auxilie na captura de Heloísa, uma senhora de 72 anos, é de R$1.000. E esse foi o caso da viúva negra do Rio Grande do Sul, a mulher mais procurada do Brasil, que já está foragida há 17 anos e vivendo das fortunas que conquistou ao matar os maridos. Se você tiver qualquer informação sobre o paradeiro de Heloísa Borba Gonçalves, entre em contato com o Disque Denúncia do Rio de Janeiro. Eu vou postar imagens da Heloísa no Instagram, assim como o pôster de procurada dela, e aí vai lá, dá uma olhada, e quem sabe você já não foi vizinha dessa senhora simpática, né? Corre lá no Instagram pra ver, é o @cafécomcrime. Deixa lá também o seu comentário do que achou desse episódio. Até quarta-feira, não a próxima, a outra, e até lá, não confiem em senhoras simpáticas, porque de desgraça já basta esse podcast. Tchau, tchau!
Esse episódio foi escrito, produzido e apresentado por mim, Stephanie Zorbi, com edição de áudio de Luigi Calistrato. As fontes utilizadas foram procurados.org, o livro Lady Killers, escrito por Tori Telfer, matéria da revista Isto É, escrita por Wilson Aquino, reportagem publicada no portal IG por Flávia Salme, matérias do jornal Extra Globo por Herculano Barreto Filho, o portal O Beabá do Sertão, de autoria de Hélder Fernandes, G1, o Jornal do Brasil, a Tribuna da Imprensa e documentos do Supremo Tribunal Federal.